O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 22. Parte 4. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos agora para a quarta parte do capítulo 22 do profeta Jeremias. Essa quarta parte vai do versículo 20 ao versículo 30. O tema é a mensagem sobre Joaquim, ou seja, o rei Joaquim, ou também chamado Jeconias, ou também Conias. Jeconias e Conias também é um dos nomes pelo qual Joaquim era chamado. O evento dessa quarta parte, que trata da mensagem sobre o rei Joaquim, ocorre entre o ano 598 a 597 a.C. Joaquim era filho de Jeoaquim, o rei que antecedeu a Joaquim. Obviamente, Jeoacás e Zedequias era tio de Joaquim. Assim como os outros antecessores, também Joaquim era um rei idólatra e iníquo. E também durou apenas 3 meses sobre o trono. Versículo 20. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama. Ergue a tua voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Aqui, versículo 20, o profeta Jeremias vai até o rei Joaquim, provavelmente quando ele tinha acabado de subir ao trono. E após a morte de Joaquim. E ali o profeta Jeremias vai até o rei Joaquim e disse: sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama, ergue a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os seus amantes. Joaquim provavelmente seguiu o mesmo estilo político de Jeoaquim, de Jeoacás. E também depois Zedequias também seguiu todo esse modelo. Então aqui provavelmente foi um pouco depois, ou talvez questão de um mês após a subida do trono de Joaquim. Talvez não foi necessariamente exatamente na transição de Joaquim para Joaquim, mas foi ali no início para trazer detalhes do que aconteceria com o trono de Joaquim. Até porque ele era um homem iníquo, idólatra, e estava praticamente seguindo o mesmo modelo político idólatra e com alianças militares errôneas para tentar trazer proteção a Judá. E aqui o Senhor, através do profeta, diz: vai, Jeconias e Jerusalém, e clama, ergue a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os seus amantes. O Líbano, ele era conhecido e ainda é conhecido pelas montanhas majestosas e imponentes, cheias de neve, montanhas de grandes florestas de animais selvagens.
Também é conhecido pelo cedro, o cedro do Líbano, tão famoso na Bíblia. E ainda hoje o cedro do Líbano é algo ainda estonteante para os libaneses. E aqui o profeta Jeremias está dizendo para toda a nação de Judá e especificamente para Jerusalém: vão até o cume, até o topo dos montes no Líbano, subam até lá e clamem, chorem, peçam proteção às suas alianças militares, aos países do qual você busca proteção. Por isso que aqui está usando amantes. Quem são os amantes? As nações pelo qual Judá, Jerusalém e os reis buscavam acordo militares para se proteger contra a invasão babilônica, o qual tinha derrubado Joaquim, o qual estava escravizando a nação de Judá e levando os reis como cativo e matando-os. Joaquim foi morto pelos babilônicos, o cadáver foi humilhado, jogado fora de Jerusalém, apodrecendo durante o dia, durante a noite, e os chacais, os abutres devorando o corpo em um sinal de humilhação sobre a ira de Deus, sobre a nação e sobre os líderes políticos, especificamente sobre o rei Joaquim. E aqui o Senhor está dizendo: vão até o monte mais alto e clamem pelas nações. Quem sabe as nações não protejam vocês? A ideia aqui é que a nação pudesse ver de uma forma mais ampla a invasão babilônica marchando para Judá. E a invasão babilônica, ela correria do norte até o sul. As pessoas que pudessem subir até o cume das montanhas poderiam ver militares e grandes multidões de guerreiros prontos para matar, pronto para derramar sangue, pronto para roubar, saquear, destruir, queimar. E ali ele diz: vão até o monte, vejam a Babilônia que está vindo do norte para destruir essa nação até o sul. Então vejam o desastre, a ruína que virá sobre esta nação. E clamem. Quem sabe as nações, quem sabe o Egito, quem sabe a Assíria, quem sabe outros países venham proteger vocês desse terrível império destruidor. Então daquele monte alto, eles poderiam ter uma visão inteira ali das regiões de Jerusalém e das regiões que estaria ligado ali à Síria e de onde vinham os cavaleiros, os guerreiros. E ali o Senhor diz: gritem, clamem. Obviamente, de nada adiantaria eles gritarem, porque nenhuma nação conseguiria protegê-los. O Egito foi derrubado em 605 a.C. pelo Império Babilônico. Depois, eles aproveitaram a derrota do Egito, que também tinha o apoio da Assíria, e invadiram a Palestina e derrubaram Joaquim. Um pouco antes desses eventos, em 605, durante o fim do reinado do bom rei Josias, o Egito se uniu à Assíria para tentar derrubar a Babilônia. Depois que veio a Guerra dos Carquemes, e ali eles se uniram para derrubar a Babilônia e não conseguiram. Babilônia sucumbiu ao Egito, sucumbiu Judá, sucumbiu a Assíria. Nenhuma nação tinha poder militar para destruir a Babilônia. A Babilônia era temida por toda a terra com seu poder militar, guerreiros, espada, seu armamento, homens valentes treinados para matar. Nenhuma nação ousava a empeitar Nabucodonosor ou Nabopolassar. As nações temiam de serem capturadas. Até a própria Assíria, que era conhecida por ser uma nação extremamente má, cruel, foi derrotada pelos babilônicos. Versículo 21. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvido à minha voz.
O Senhor está dizendo, Adonai está dizendo que Ele chamou Jerusalém, Ele chamou Judá, enquanto ela era próspera, enquanto ela desfrutava das bênçãos, enquanto eles cresciam financeiramente, através do comércio, através do centro agrícola. E o Senhor chamou a nação através dos profetas, mas eles recusavam, eles eram orgulhosos, soberbos. Eles achavam porque eles prosperavam, porque Deus condizia, que Deus concordava com as práticas iníquas, corruptas, idólatras, depravação sexual da nação. Eles não se arrependiam dos maus caminhos, se tornaram orgulhosos, soberbos. Judá estava mergulhando na idolatria, mergulhando no caos social, mergulhando em secas, em devastações terríveis, com epidemias, fome, e mesmo assim a nação não se arrependia dos pecados. O sistema religioso corrupto, idólatra, iníquo, mentiroso, líderes religiosos iníquos, mentirosos, pregavam paz quando não havia paz, mentirosos, enganavam as pessoas, faziam acordo com profetas para enganarem as pessoas, e as pessoas gostavam de ser enganadas. Eles estavam numa extrema idolatria, mas eram prósperos. E o Senhor foi retirando a prosperidade, derrubando, humilhando, colocando epidemias, fome, guerras, e mesmo assim eles não se arrependiam. Vamos para Jeremias, capítulo 7, versículo 13. Aqui no capítulo 7, o profeta Jeremias denunciou roubos, homicídios, furtos, idolatria, adultério. O povo jurava falsamente, denunciou o sistema religioso, os falsos profetas, os sacerdotes que enganavam. Denunciou toda a corrupção no sistema político, social, assim como todos os hipócritas, adúlteros e medíocres. Líderes religiosos que enganavam as pessoas e as pessoas gostavam de ser enganadas. As mensagens eram de paz e de prosperidade e massageavam o ego das pessoas, e as pessoas gostavam e seguiam esses líderes que ele estava levando a nação a um prostíbulo, a uma iniquidade e a uma escassez de comida e de guerra que viria sobre a nação. Aí no versículo 13 o profeta Jeremias diz: agora pois, visto que fazeis todas essas obras, diz Adonai, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste. Chamei-vos e não me respondestes. Aqui o Senhor está dizendo através do profeta: eu busquei vocês, não foram vocês que me buscaram. Eu vim até vocês, levei profeta, busquei vocês desde manhã, à tarde, à noite. Mostrei os pecados que vocês cometiam. Vocês são adúlteros, idólatras, ladrões. E ainda depois vai até o templo dizendo que adora e são idólatras. E ainda assim o povo se recusava a se arrepender dos pecados. Ele está dizendo: eu busquei vocês, eu tomei a iniciativa para que vocês se arrependessem. Mesmo assim vocês não quiseram, recusaram a Torá, recusaram os mandamentos, recusaram as minhas leis. Vamos agora para 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16. Aqui é Esdras detalhando como foi os momentos finais de Judá antes do cativeiro babilônico, quando a nação já estava em ruínas. Quando praticamente a nação estava morrendo de fome e cheia de epidemias e pestes que avassalaram a nação. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras do Rei, do Eterno, e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira de Adonai contra o seu povo, e não houve remédio algum. A nação orgulhosa, religiosa, adúltera, hipócrita, recusava o arrependimento. Versículo 22 do capítulo 22 do profeta Jeremias, voltemos lá. O vento apacentará
todos os teus pastores e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. Aqui o versículo 22 está usando a palavra pastores, que no hebraico é hel yel, que é amigos, pessoas com quem você mantém um relacionamento. E aqui também está usando amantes, que é as nações pelo qual Judá tinha alianças militares para tentar se proteger contra a invasão babilônica. Aqui no versículo 22, o Senhor está dizendo: o vento apacentará. Quem é esse vento? A Babilônia. Eles virão para destruir os seus amigos e os teus amantes, essas alianças militares, e levarão todos eles juntamente com você, Judá e Jerusalém, para ser cativo na Babilônia. Vocês irão para o cativeiro. E vocês ficaram envergonhadas e confundidas sem entender, mas eu estou explicando para vocês por causa da sua idolatria, soberba e orgulho. Porque você é mau, de caráter mau, de índole mau. O Egito, a Síria e outras nações que vocês buscam alianças para se protegerem, tanto vocês quanto eles irão para a espada e serão escravas na Babilônia. Vamos para Jeremias capítulo 30, versículo 14. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel por causa da grandeza da tua maldade e multidão dos seus pecados. Judá já tinha se transformado numa Sodoma, numa Gomorra. Havia depravação sexual por todos os lados. Havia roubo em excesso, homicídios. Os próprios reis mandavam matar pessoas inocentes. Eles extorquiam, os líderes religiosos se uniam para enganar as pessoas e viviam em mansões, em palácios. E a multidão de pessoas sendo enganadas e gostavam de ser enganadas. Os pobres eram sucumbidos pela exploração. Assim como Joaquim também escravizou os pobres e construiu impérios palacianos com belezas estonteantes, com mão de obra escrava. Justos eram mortos e perseguidos. Os nobres enriqueciam com mão de obra escrava. Depravação sexual, havia orgias sexuais em centros de adoração aos deuses gentílicos. E ali se prostituíam homem com homem, mulher com mulher, e todo mundo com todo mundo. E ali adoravam seus deuses, os seus demônios. Vamos também agora para Ezequiel, capítulo 23, versículo 5. Prostituiu-se, olá, quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos. Versículo 9, por isso entreguei nas mãos dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, pelos quais se inflamara. Aqui o Senhor está tratando de Israel. Aqui o Senhor está relembrando alianças que no fim fez o próprio Egito, que inclusive Judá buscou acordo, escravizou. O amigo de Judá fez com que Faraó Neco traísse a confiança de Judá e fez de Judá escravo de Faraó Neco. As nações em que eles buscavam proteção traíram eles e ainda depois foram sucumbidos pela Babilônia. E o Senhor está dizendo, tanto vocês quanto eles são idólatras e serão sucumbidos pela morte, pela epidemia e pela fome. Vamos voltar aqui ao capítulo 5, quando o Senhor Adonai chamou o profeta Jeremias para andar pelas ruas de Jerusalém e ver como que estava o prostíbulo da nação. A nação virou uma prostituta.
e adorando seus deuses. Versículo 1 e 2 do capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede você, Jeremias, agora. Procure saber, busque pelas suas praças e vê se você acha uma pessoa, um homem que pratica a justiça, que busque a verdade. E eu lhe perdoarei a ela quem ajudar. Embora digam tão certo como vive Adonai, juram falso. Vá lá, Jeremias, olhe você mesmo, a Sodoma, Judá, como eles estão. Se você encontrar uma pessoa, eu pouparei dessa nação ser punida rigorosamente com minha ira. Versículo 4. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho de Adonai, o direito do seu Deus. Jeremias, diante de uma calamidade, diante de idolatrias, diante de roubos, homicídios, ele viu que os pobres eram insensatos, eram loucos, porque eles recusavam o caminho de Adonai. E ele pensou que os pobres recusavam porque eles não tinham acesso a estudos, não tinham acesso a uma escola formal da Torá, para que eles pudessem entender o que era certo e o que é errado. Então Jeremias vai até os ricos. Versículo 5, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho de Adonai, o direito do seu Deus. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Depois dos pobres, eles se espantar com os pobres, ele vai aos ricos, aos nobres, às pessoas mais instruídas, e ali ele vê que eram iníquos e idólatras tanto quanto os pobres que não tinham tanto conhecimento. Eles tinham ferramentas para ter uma escola formal, oficial, estudar a Torá, tinham dinheiro, viviam na elite, comiam as melhores coisas, as melhores comidas, as melhores casas eles tinham, e eram iníquos e idólatras tanto quanto os pobres. E aqui o Senhor está mostrando para o profeta Jeremias: veja, Jeremias, com seus próprios olhos a iniquidade, a sodomia, a idolatria que está em Judá e Jerusalém. Não havia sequer um justo. Uma nação que estava em ruína de homicídio, de extorsão, de roubo, de furto, homicídios. E cada vez mais ela caminhava para o abismo, para a decadência, para o prostíbulo, para a morte, para a guerra. Versículo 23 do capítulo 22 do profeta Jeremias: ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando se tiverem as dores e as angústias como a de que está no parto. Aqui no versículo 23, o Senhor está dizendo para as pessoas que construíram belas casas ou viviam em lugares cheios de cedros que trouxeram do Líbano. Belas casas com madeiras caras. Aqui o Senhor está dizendo: vocês que moram nesses lugares, que fizeram teu ninho em torno de belos e fortes cedros, vocês gemerão como a mulher que está no parto, e vocês sofrerão angústia por causa da idolatria desta nação. Versículo 24. Tão certo como eu vivo, diz Adonai, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Agora aqui o Senhor inicia a falar mais claramente com o rei. Até aqui ele tratou de uma forma generalizada com a nação. E agora ele foca ao rei Joaquim, que aqui ele é chamado de Jeconias. Lembrando que Joaquim também é chamado Jeconias e Conias. E aqui o Senhor está dizendo: ainda que o rei Joaquim fosse um anel de selo. O anel de selo é um anel que dá autoridade do rei colocar leis. O anel de selo era um anel usado por um rei, do qual ele podia legislar, ele podia fazer leis. E era um anel que andava juntamente com o rei, dando-lhe poder, outorga de poder, para fazer aquilo que ele bem quisesse através de leis. Matar, assim como construir. E aqui o Senhor está dizendo: ainda que este rei fosse o meu anel, mesmo assim eu arrancaria. Aqui o Senhor está tão irado, tão indignado com o rei Joaquim, idólatra, iníquo, que ele está dizendo: nem que ele fosse o meu anel, eu mesmo assim
arrancaria ele. Vamos ver em outros momentos o qual também descrevem o nome do rei Joaquim. Em 24:1, fez-me ver Adonai e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Aqui ele é chamado também de Jeconias, assim como também no capítulo 22, versículo 24. Vamos também ao capítulo 27, versículo 20, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Novamente, mostrando o nome pelo qual o rei Joaquim também era chamado. Também nós vamos agora para capítulo 37, versículo 1. Aqui é diferente, o rei Joaquim. O rei Joaquim ou o rei Jeconias é chamado de Conias, que é uma abreviação no hebraico de Jeconias. Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Então aqui é a prova e corrobora que de fato Joaquim é a mesma pessoa que Jeconias e é a mesma pessoa que Conias, apenas chamado em diferentes circunstâncias com nome diferentes, mas trata-se da mesma pessoa. E aqui nós vemos que o Senhor recusa-se a Jeconias, recusa-se a Joaquim, recusa-se a Conias por causa da iniquidade deste rei. Nós vamos agora para a biografia do rei Joaquim, descrita pelo profeta Jeremias. Nós vamos para a 2 Reis, capítulo 24, versículo 8 a 16. Que diz, versículo 8, tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Joaquim teve 7 filhos. Porém, nenhum deles ocupou o trono davídico. Porque o Senhor amaldiçoou Joaquim por causa da iniquidade dele, e nenhum dos filhos dele ocupou o trono. O Senhor interviu sobre a dinastia de Joaquim e interferiu para que Zedequias subisse ao trono. Zedequias era filho do rei Josias, consequentemente era tio de Joaquim. Então, Zedequias cortou a linhagem, a dinastia que vinha seguindo no trono davídico. O Senhor repudiou, rejeitou totalmente Joaquim e toda a sua casa por causa da iniquidade. E versículo 9 do capítulo 24 de 2 Reis diz, fez ele o que era mal perante Adonai, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, ou seja, seus filhos e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano de seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa de Adonai. Nabucodonosor invadiu o templo e pegou o ouro do templo, e os tesouros da casa do rei também levou, segundo havia dito Adonai, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro, que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo de Adonai. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000 pessoas. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, ou seja, o rei, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais, os homens principais da terra, e o levou cativo
de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes até 7.000, e os artífices e os ferreiros até 1.000. Todos eles destros na guerra, levou o rei da Babilônia cativo para a Babilônia. Aqui, nessa terceira deportação que ocorreu durante o reinado de Joaquim, nos praticamente 3 meses que ele estava no trono, ele era tão iníquo que o Senhor, nessa terceira deportação, levou 10.000 judeus para a Babilônia para ser escravos. Levou nobres, levou os príncipes, levou as mulheres do rei. Escravizou-os. O Senhor estava indignado com a liderança política iníqua e idólatra da nação. Estava indignado e rejeitou Joaquim. E no versículo aqui 25 do capítulo 22 do profeta Jeremias diz: entregar-te-ei, ó rei, na mão dos que te procuram tirar-te a vida, e na mão daqueles a quem temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Aqui o profeta Jeremias antecipou para o rei Joaquim que ele e a família dele, assim como multidões de pessoas, seriam levados como escravos, assim como também Joaquim e a sua família morreriam escravos na Babilônia. Então aqui o cenário é antes, e o profeta disse: vocês serão escravos e morrerão fora de Judá e Jerusalém. E aqui em Reis, 2 Reis capítulo 24, descreve o cumprimento das profecias do profeta Jeremias, que é corroborado em 2 Crônicas capítulo 36, 9 e 10, que daqui a pouco iremos ler. Nessa segunda invasão, 10.000 pessoas tornaram-se escravas na Babilônia, que incluía a família de Joaquim. Versículo 26 do capítulo 22 do profeta Jeremias: lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Aqui o profeta está detalhando como seria a trajetória final de Joaquim, do seu reinado. Seria ruína, morte e destruição. E cumpriu-se aqui em 2 Reis. Capítulo 24, versículo 15, que diz: transferiu também a Joaquim para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais, os homens principais da terra, e os levou cativo de Jerusalém à Babilônia. E ali tanto o rei Joaquim quanto a sua mãe morreram e nunca mais voltaram para Judá e Jerusalém. Versículo 27 do capítulo 22 de Jeremias: mas a terra do qual eles têm saudades, eles não tornarão. Como eles sentiam saudades lá na Babilônia, sendo escravos. Eles sentiam saudades, mas o Senhor disse: morrerão lá. E aqui no versículo 28 do capítulo 22 do profeta Jeremias, o Senhor fala ironicamente sobre Jeconias. Acaso este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, ou objeto que ninguém se agrada? Porque foram lançado fora ele e seus filhos, e arrojado para a terra que não conhecem? Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern e depois na Tanakh da editora Sefer. Na Bíblia de David Stern: é este homem Coniarro, o desprezado, o vaso quebrado, o instrumento que ninguém quer? Porque eles são lançados fora. Por que eles são lançados fora? Porque ele e seus descendentes são lançados fora a um país que não conhecem? Vamos ver esse mesmo versículo na Tanakh da editora Sefer. Será que este homem, Coniarro, é uma imagem despedaçada e desprezada? Será porventura um jarro para qual não há mais utilidade? Porque ele e sua semente foram lançadas a uma terra que desconhecem? Aqui o Senhor está dizendo de forma irônica, utilizando as perguntas: este rei Joaquim,
Este rei Joaquim tem algum valor? Alguma utilidade? Tem algum valor esse inútil? Esse esterco? Versículo 29. Ó terra, ó terra, ó terra, ouve a palavra de Adonai. O Senhor falou que ele não tinha mais nenhuma utilidade. Era imprestável este rei idólatra. E aí no versículo 29 ele diz: acorda, Jerusalém, acorda, Judá, ouve a palavra de Adonai. Acorda, porque o seu rei será morto, destruído, perseguido. Morto, destruído, perseguido, e haverá devastação inteira em Jerusalém. Versículo 29 da Tanakh da editora Sefer, que diz: ó terra, escutai, escutai a terra, escutai, ó terra, a palavra do Eterno. Versículo 29 da Bíblia de David Stern: ó terra, 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 ouça a palavra de Adonai, isto é o que Adonai diz. Versículo 30 agora, utilizando a atualizada: assim diz Adonai, registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar. Aqui o Senhor coloca uma maldição sobre Jeconias, ou se você preferir, Joaquim, no qual diz que nenhum dos filhos dele, que ele tinha 7 filhos, se assentaria no trono davídico. Nenhum deles ocuparia o trono, nenhum deles governaria Judá e Jerusalém. Nenhum. O Senhor está irado com a dinastia, com a família de Joaquim. Está dizendo que ele e a descendência dele não prosperariam. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 17. Onde Esdras descreve os filhos de Jeconias, que diz: os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osana e Nedabias. Então aqui, dos versículos 17 a 18, Esdras descreve 7 filhos do rei Joaquim, e nenhum deles ocupou o trono. Zorobabel, que era descendente de Jeconias, tornou-se governador de Judá após os 70 anos de cativo na Babilônia, mas ele ocupou o cargo de governador, jamais de rei. Por que governador? Porque eles estavam sendo uma província. Judá tornou-se uma província dos Medos e dos Persas. Então eles não tinham independência ainda como nação, porque tornou-se uma província do Império Medo-Persa. E ele tornou-se governador e não rei. E aqui o Senhor está dizendo que nenhuma da descendência de Jeconias prosperaria e voltaria a ter o trono de Davi. Assim como também não viria o Messias através da descendência de Joaquim. Então o Senhor amaldiçoou a descendência de Joaquim de forma que não prosperaria, não subiria ao trono a descendência deles, o Messias não viria da descendência dele, tornou-se uma linhagem amaldiçoada, e também nenhum deles poderia subir ao trono para reinar. Aqui mostra a tamanha rejeição que Adonai estava sobre o rei Joaquim, que manteve o mesmo estilo de governança, de governabilidade, de política que o seu pai Joaquim, assim como seu tio Joacás. E depois Edequias também seguiu o mesmo modelo iníquo dos reis, mesmo diante de profecias claras que o profeta Jeremias e outros anunciavam para Judá. Eles não se arrependiam, eram soberbos e orgulhosos. Então, no versículo 30, ainda assim, o Senhor Adonai manda registrar a linhagem de Joaquim como se ele não tivesse filho. Então aqui no versículo 30 diz: assim diz Adonai, registrai este como se não tivera filhos,
Alguns dizem que provavelmente os 7 filhos de Joaquim eram filhos adotados, mas provavelmente não eram, eram filhos de fato. No entanto, quando Nabucodonosor invadiu e tirou Joaquim do trono e colocou o seu tio Zedequias sobre o trono, ali ele definiu quem subiria e quem cairia. E ali ele definiu que Zedequias, seu tio, subiria ao trono. Então não seguiu a linhagem que vinha desde Josias, seus filhos e filhos dos filhos. Aí ele colocou o tio de Joaquim e quebrou a sequência da dinastia. Então Jeconias, mesmo tendo filhos, foi considerado sem filhos. Embora ainda os descendentes dele tivessem os direitos legais ao trono, mas nenhum deles, no futuro, depois da morte dele, nenhum momento seguiu mais a linhagem dele. O Senhor amaldiçoou de tal forma que nenhum deles poderia ocupar o trono. Então o Mashiach, Yeshua HaMashiach, não veio da linhagem de Jeconias. E para finalizar, nós vamos agora para 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 9 e 10, onde Esdras detalha como foi a subida e a queda do rei Joaquim. Tinha Joaquim, no versículo 9, 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante Adonai. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa de Adonai, o templo de Salomão, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Então aqui houve a queda de Joaquim. Durou apenas 3 meses, Nabucodonosor invadiu, tomou como escravo e colocou Zedequias como o rei de Judá e Jerusalém. E por fim, a segunda invasão babilônica, ela iniciou-se com Judá sendo sitiado, Jerusalém sendo sitiado em 16 de março de 598 a.C., e ela terminou com a queda do rei Joaquim em 597, onde teve a terceira deportação que levou 10.000 pessoas, que inclusive nessa terceira deportação é levado o rei Joaquim, o profeta Ezequiel, Mardoqueu, e os utensílios do templo também foram tirados. E agora Judá caminha para a ruína total em 586. Que a nação inteira torna-se uma assolação. Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.